A graça e a paz, meus irmãos amados e irmãs no Salvador, o Messias e a Ruxa Hamashia. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou trazer um vídeo que vai, espero despertar muitas pessoas e irritar outras, né? Irritar não propositadamente, mas porque as pessoas não vão gostar da verdade. As pessoas não querem a verdade, absolutamente não querem, a maioria, né? Poucos remanescentes querem a verdade. E eu não me importo esclarecendo alguns comentários que me enviaram aí, alguns corretos e outros nem tantos, né? Segundo a fé comum que nós temos da palavra, né? Depois eu vou falar para tomar cuidado com alguns ensinos que estão sendo propagados aí. Vou fazer um vídeo respeito disso, tá? Então vamos lá pro vídeo, eu vou embasar aqui, tá? Sem muitas delongas. Pera aí. Vamos para mais um vídeo aqui para nós aprendermos, né, da verdade. Não importa se a verdade doa, né? A verdade que liberta. Então vamos lá. Como é que os caras chamavam a Cristo e os seguidores dele? De seita do Nazareno, porque eles largaram o sistema religioso judaico. Hoje os caras me chamam de desigrejado, velho. Justamente porque eu não participo dessas empresas religiosas. Mas assim, eles chamam elas de igreja. Igreja sou eu, mas o sistema religioso não. Ó, esse aqui é o irmão Tiago, tá? Ele tem o canal no YouTube, agora ele evoluiu para outras coisas aí. E ele foi para essa entrevista. Eu vou embasar o vídeo com o que ele fala que faz todo sentido, né? Teve um vídeo aí, uma entrevista que ele deu uma remelada aí. Eu acho que ele ficou nervoso, mas essa daqui ele foi excelente, tá? Aí a gente vai aprender muito aqui. Eu vou falar o que tá certo, o que não tá, né? Da entrevista aí. Vamos dar sequência. Ó, nos chamam de desigrejado. Não existe essa palavra desigrejado. Tem na Bíblia? Não tem. Inventaram porque a pessoa chama igreja um templo religioso. Igreja é eclesia, sai de para fora rumo ao Messias, como eu já expliquei. Mas cada um acredita no que quer. Aqui eu não tô para convencer ninguém, não tô para obrigar ninguém a nada. Cada um vai da sua busca, do seu jeito. No dia do juízo, dia que separar o joio do trigo, vamos ver quem é quem, né? Vamos esperar aí para que se cumpra, né? A vinda do Messias, que outros também não acreditam, né? Mas enfim, e estão andando do jeito que querem, né? Então, cada um, né? Seguir após o Messias, é o corpo do Messias. Vamos dar sequência aqui. Entende? Ele faz com que você volte toda semana lá, porque ele quer que você contribua. Ele quer grana, entendeu? Ele vai fazer com que você caia nas práticas físicas daquilo que é espiritual. Como é que você quer que eu fale? Eu quero entender. Sim. Você tá rasgando, na tua visão, com base bíblica. Sim. Por que é mentiroso? O dízimo, por exemplo. O dízimo, a oferta, o templo. Perfeito. Ó. O dízimo, como eu disse, se em Hebreus 7,5 está falando que somente levitas poderiam receber e somente as 11 tribos poderiam entregar, como é que um pastor brasileiro hoje, que não tem nada a ver com a tribo judaica, está recebendo dízimo? Porque a mesma que ele citou agora em Hebreus aí, tá lá em Deuteronômicos, né? E ele vai dizer o que é o dízimo, que era o dízimo lá no Antigo Testamento, tá? Vamos dar sequência aqui. Se dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos. E ele não vai falar só de dízimo, tá? Ele vai falar de templos, vai falar de outros assuntos também. Vamos lá. Aí os caras falam, mas como é que paga as contas com um saco de feijão, com um saco de arroz? Aí eu pergunto, mas cara, o dinheiro não existia naquela época? Porque na época de Cristo existia o dinheiro. Tanto é que ele pegou uma moeda e falou, olha, de quem é a imagem nessa moeda aqui? Aí de César. Então dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Aí ele fala, e dê a Deus o que é de Deus. Aí os caras falam, pô, então ele tá mandando você dar dinheiro para Deus. Mas não entendem que ele perguntou de quem é a imagem nessa moeda. Pô, a imagem de César está no dinheiro. Dê a César o que é de César. Hoje, você é a imagem e semelhança de Deus, uma pessoa. Dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? São as pessoas, a igreja, os templos verdadeiros, as almas. Exato. Isso é para se dar a Deus. E como é que você faz isso? Com amor, com misericórdia, com palavras de compreensão, tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, Cristo não está mandando em nenhum lugar você dar dinheiro para Deus, cara. Deus não precisa de dinheiro. Aí você lê Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem precisa de nada de nossas mãos. Estou falando de dinheiro. Foi Deus que criou tudo. Você acha que Deus vai precisar de grana para sustentar pagar um aluguel, velho?
para sustentar um pastor que tá andando de Ferrari aí. Isso é loucura por completo. Aí as pessoas falam, mas a Bíblia está falando que devemos servir ao Criador. Servir o Criador, que comecei falando lá no Evangelho de Mateus, irmãos e irmãs. É servir o próximo. A mim, se fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Apartai-vos de mim, vós maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de beber. Tive sede, tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. Tive preso ou nu, não me vestisse. Tive preso ou doente e não me visitaste. E falarei naqueles dias, vão vocês para o fogo eterno, lá haverá sofrimento e ranger de dentes. E aos que me desse aos pequeninos irmãos de beber, fosse visitar, falarei, vem benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí, ó, isso é servir a Deus, servir o próximo. Ninguém consegue servir o Criador, que é imutável, na sua totalidade. Você vai servir o Criador servindo o próximo. Por isso que ele fala em Atos, eu não habito feito por mão do homem, e tampouco sou servido por mãos humanas. Porque eu mesmo dou a todos o que necessitam. Ora, mas cada um acredita de novo no que quer, irmão. Ninguém está obrigando você a crer. E eu também não vou ser convencido pelos seus comentários que veio falar aqui, você não entende. Amém, irmão. Você quer saber, quer achar que eu não entendo? É o direito de cada um. Respeito às opiniões. Mas o Espírito me conduz. Não é ideias e opiniões de ninguém que anda na carne, rituais e religião. Sinto muito. Tá? Quem quiser que ande nisso. Fique à vontade. Eu não converto ninguém. Eu só lanço a palavra do Espírito. Quem quiser deixar penetrar no coração, amém. Quem não quiser, continue Zezinho como está. Bora, vamos lá. Dízimo nunca foi dinheiro. Poxa, o dízimo era somente para a tribo. E quando você entende o contexto geral, ele vai mais além. E a tribo de Levi, lá em Deuteronômio está escrito. Depois eu vou dar umas respostas para uns que comentaram aí, com educação, com mansidão, com parcimônia, tá? Mas eu vou dar resposta, porque as pessoas saem dos lugares delas só para confrontar quem está pregando a verdade, para distorcer do jeito delas. Porque as pessoas, o que elas fazem? Hoje elas estão adaptando, pegando o que convém das escrituras e o que não convém ela não quer. Então elas adaptam os conceitos do estudos humanos que ela faz, e não do mover do Espírito. Porque 2 Pedro fala que as profecias do Criador não foi dada por homem algum, mas os homens santos do Criador falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí o outro vem, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu foram os apóstolos e os profetas da antiguidade, inspirados pelo Espírito Santo. Quem traduziu foi outra pessoa. Aí foi Roma, foi Grécia, foi outros aí, né? Outros tradutores, entendeu? A pessoa quer ficar criando contenda, vem aqui no meu canal para criar contenda, e eu já percebi. A esses eu nem respondo. Eu só estou respondendo isso aqui para não confundir os seguidores genuínos do canal, que buscam a verdade. Para esses hereges, eu não vou nem me dou o trabalho de comentar nada, porque não dá pérolas a quem não sabe o que fazer com as pérolas. Se eles distorcem a palavra, negam o que está escrito, não adianta eu ficar insistindo, debater. Não adianta, larga lá, irmãos. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evito, porque o tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Carta de Paulo ao Tito, tá? Vai procurar o versículo lá, não sou obrigado a editar o versículo, dar mastigado para ninguém, vai trabalhar e procurar lá, vai se esforçar. Bora, vamos lá. A gente responde a pergunta. Vamos falar do contexto total? Sacerdócio levítico, os caras iam lá no templo, faziam o sacrifício de um animal, de um cordeiro. Cristo, ele não foi o sacrifício, ele foi o sacrifício. A carta aos Hebreus mostra que uma única vez, ele sendo sacrifício. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o Messias, que seria o sacrifício perfeito. Aquele sacrifício não pode remissão de pecado, era para expiar pecado. Tudo que foi escrito, leia cartas aos Gálatas, foi escrito como figura para o que viria a vir, que era mais excelente, que é o Messias. Entendeu? Foi como tutor, como aio, porque não tínhamos a nova aliança ainda da graça. O Messias não veio cumprir a lei no nosso lugar. Entendeu? E, falando disso, as escrituras não tinham versículos quando ela foi lá pelos
os primitivos, tanto os profetas, depois os apóstolos, não tinha versículo. Foi colocado o versículo para facilitar a leitura depois. Então não venha com essa aqui, não, você tem que falar que versículo, vai lá você e procura nas escrituras. Vai ter trabalho de estudar. Porque eu já citei versículo aqui, não adiantou de nada. Você não grava vídeo do Antigo Testamento. Gravei vídeo, adiantou? Teve pouquíssima visualização. Então eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para auxiliar homens e ser auxiliado. Para ensinar e para aprender. Eu não estou aqui para agradar não. Agradar é só o Criador, tá? Já deixo dito. Já falei isso em vários canais. Não adianta vir aqui. Você não quer frequentar o canal, não quer ver? Tem outros canais aí, irmão. Vai para aqueles canais lá que pregam o que vocês querem ouvir. Vocês, eu não estou dizendo a maioria do seguidor, tá? Estou falando esses aí que vêm aqui causar. Vai lá, montou doutores conforme os seus desejos, para agradar os ouvidos de vocês. Vai lá. Não quer ouvir aqui? Não precisa, irmão. Aqui é quem quer aprender a verdade da palavra, não eu, a minha verdade. Eu possuo a verdade, eu falo da verdade, mas eu não sou a verdade. A verdade está na palavra. Agora, quem não crê na palavra como palavra de Deus, tem todo o direito. Aí para ele não é verdade. Para ele a Bíblia é uma farsa, né? Então, fica vendo livros gnósticos aí, livros apócrifos, não sabe filtrar os livros que tá de acordo com o cano oficial e o que não tá, como herético, aí mistura tudo, aí fala a Bíblia é do diabo, Deus do Antigo Testamento é o diabo, então muita gente já falando por aí, tá? Que Deus na verdade é o diabo, que a Bíblia, olha, isso daí vai ser cobrado, hein? Lembra do pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, hein? Então, não vou dizer mais nada. Continue com as heresias. Vamos dar sequência aqui. Tirou o pecado do mundo. Não precisa mais, então, de sacrifício de animais. Você concorda? Só que os sacrifícios de animais eram feitos justamente para a remissão dos pecados. Onde eles eram feitos? No templo. Se você não precisa mais de sacrifício de animais, você não precisa mais daquele templo e automaticamente não precisa mais dos sacerdotes nem do sumo sacerdote, porque o que eles faziam eram sacrifícios. Se não precisa mais, por que você tem sacerdotes e sumos sacerdotes? Não tem mais. Agora, os dízimos, que eram os alimentos, eles eram para sustentar os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Os levitas, lá do livro de Deuteronômicos. Vai lá, lê, tá escrito lá, dízimos e oferta. Vai lá procurar na sua Bíblia, livro de Deuteronômicos. Eram animais, cevadas, colheitas para sustentar os levitas, os órfãos e os estrangeiros. Malaquias fala também que roubavam a Deus. Aí os religiosos da época de hoje falam que se você não dá o dízimo em dinheiro, você está roubando a Deus. Quem está roubando vocês são esses religiosos. Ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando fala esse versículo lá, não está falando do diabo. O diabo também veio para isso. Mas está falando dos mercenários. Que tem o contexto ali. Não é só esse texto. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Repetido que nem papagaio. Aí fala, você não sabe de nada, irmão. Você não sabe de nada. Ui, dodói, fica ansiosinho. Vai lá, leia o contexto da palavra, tá? Esses hereges que não lê o contexto, que lá tem uma continuação no contexto. Que ele fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O mercenário, quando vê o lobo, ele foge. Porque é mercenário, falso pastor, certo? Não está falando, o lobo é o diabo, certo? Os cães gulosos que Paulo fala lá em Filipenses, certo? Então os dízimos, quando Malaquias fala que roubais de Deus, ele está falando da tribo de Levi, o sacerdote levítico, que estavam levando animais defeituosos, porque os animais simbolizavam o Messias, então tinha que ser puro, tinha que ser animais perfeitos. Entendeu? E eles estavam não distribuindo para os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, que vinham se unir com os sacerdotes levitas que não tinham herdades. Todas as tribos daquele tempo lá tinham herdades, menos os levitas. Então, tudo que as pessoas colhessem das suas plantações e do boi de cevada, tinha que repartir com os levitas. Não era dinheiro. E já existia dinheiro naquela época, tá? Para o líder fraudulento falar que não existe dinheiro porque são cães gulosos. Que o dízimo nunca foi dinheiro. Certo? E dízimo na Nova Aliança não tem. Depois da carta de Hebreu, que é citado o dízimo, que é
explicando por que, quando foi dado o dízimo, por que Abraão deu o dízimo, para quem Abraão deu o dízimo, porque estava explicando que existia o sacerdócio levítico. Depois que o Messias veio, acabou o sacerdócio levítico e todos nós somos sacerdotes. Na ordem do Messias. Como ele foi sacerdote na ordem de Melquisedeque. Só que as pessoas não entendem porque elas interpretam na carne. Com estudo de teologia de faculdade humana. E não pelo poder do Espírito, da graça, que te dá dom. A diferença é essa. Não vão entender nunca. Vão sempre ir do contra. Por quê? Não tem o Espírito. Interpretam na carne, pelo seu próprio intelecto humano. Entendeu? Sacrifício, então você não precisa mais de sacerdote nem de subsacerdote. Não precisa mais sustentar eles. Eles não vão mais fazer essa função. Então você não precisa mais de dízimo e nem de templo. Tanto é que Cristo, quando disse está consumado, as pedras do templo se fenderam. E não existe sacerdócio levítico. Todos nós que cremos no Messias somos sacerdotes. Da nossa casa, levamos a palavra, intercessor, sacerdote. E o Messias é sumo sacerdote, o maior intercessor. Não existe intercessor. Não que a gente não possa orar pelas pessoas, mas interceder mediante o Messias, o sumo sacerdote. Não você. Você só pode fazer isso através de mim, porque eu sou o Jeddah. Eu sou doutor em divindade. Sério, cara? Sério? Puxa vida, parabéns pra vocês, ó. Excelente. Excelente, o religioso e o publicano. Quem foi salvo? Publicano. O religioso se gloriava em si mesmo. Eu dou dízimo de tudo que ganho. Eu vou no templo. Eu vou. Eu oro tantas vezes. Eu não sou como esse publicano pecador. Aí o Messias diz que quem foi justificado? O publicano que não ousando levantar os olhos do céu, tem misericórdia de mim, pecador, batendo no peito. Quem foi justificado? O publicano, o ladrão, que foi acusado pelo outro religioso. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Vamos lá. Acharam? E o véu se rasgou de cima a baixo. Está escrito no Evangelho de Mateus. O véu se rasgou. Significa que acabou. O sacerdócio levítico acabou. Templo físico, dízimo, oferta, sacerdote, sacrifícios, zerou, acabou. Isso é uma sombra para o Espírito. Exato. A mulher samaritana pergunta: onde é que nós vamos adorar a Deus? É lá em Jerusalém, no templo? Ou no Monte Gerizim, onde os samaritanos cultuavam o Deus deles ali, né? Porque eles eram considerados impuros para os judeus. Exato. Aí Cristo fala: nem no monte, nem no templo. A partir de agora vão adorar a Deus em espírito e em verdade, não é mais físico. Você entende que Cristo... Onde quer que você esteja, você conversa com o Pai na sua mente. Ou na sua casa se ajoelhando, prostrando-se em humilhação perante o Pai, né? Não perante o líder, não perante o padre, não perante o pastor humano, mas perante o Criador, usando o nome de Yahushua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Yahushua. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entendeu? Não tem outro caminho. Quem pega atalho tá desviando do caminho. E tá achando que tá indo pra salvação. Cuidado, hein? Cuidado, hein? O sacrifício, o templo, a partir de agora, somos nós, porque Cristo fez com que o pecado de Adão saísse do homem. Deus então passa a habitar no seu coração, não mais no templo físico, no tabernáculo ou na arca da aliança. Num templo que não é feito por mãos humanas. Então, se você entende que Cristo é o sacrifício, nós somos o templo, Cristo é o sumo sacerdote, que é aquele que intermedia entre nós e Deus, e que a Bíblia diz que todos que seguem a Cristo são sacerdotes. Ele fala Cristo, mas eu falo Messias e Yahushua, que é o original verdadeiro. Cristo, Jesus foi o nome inventado por Grécia e por Roma. Eu vou bater nessa tecla a vida inteira. Doa quem doer. Pode mandar comentários aí, me xingando. Quem xinga é porque tem a ira humana. Não tem a ira do Criador é santa, mas a ira do homem não produz a justiça do Criador. Quem ofende os outros, quem agride os outros com palavras, pode ver que não é do Criador. Então, eu não estou ofendendo ninguém aqui. Eu só estou tão somente falando a verdade. Vamos dar sequência. Real, nós somos os sacerdotes. E os sacerdotes são alimentados pelos dízimos,
como é que é o dízimo hoje de forma espiritual verdadeira? O alimento que nos palavra. alimenta, ou espiritualmente, é a palavra de Cristo. Então os dízimos refletem a palavra. Não é mais pão e vinho físico como era no tempo dos apóstolos, porque outra coisa que as pessoas não entendem, que o Novo Testamento não começa em Mateus, e eu vou bater nesse martelo, pode me chamar de herege o quanto quiser. O Novo Testamento começa em Atos 2, como a descida do Espírito Santo formata a igreja. O Messias veio para cumprir a lei ou não veio? Aí veio os hereges. O Messias não aboliu a lei. O Messias veio cumprir a lei. Sério, cara, não me diga. Sério, não me diga. Eu sou arrogante que eu falo assim. Porque com esses caras eu tenho que ironizar. Cara, sério, não me diga que ele veio cumprir a lei. Sério, cara. Puxa, eu não sabia. Vai procurar o que fazer, herege. Já o Messias veio cumprir a lei, sim. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é o cumprimento da lei. Messias estava cumprindo a lei, veio fazer a transição da lei para a graça. Daí onde surgiu a carta aos Hebreus, que mostra a transição dos antigos rituais levíticos para o novo sacerdócio, que é sumo pastor, que é o Messias, na ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia, nem princípio de dias, nem começo e nem fim. Rei de justiça, rei de Salém. Isso representava o próprio Pai, o Criador que estava no céu. Será que é muito difícil de entender no Espírito? Porque não tendes o Espírito. Quem não tem o Espírito vai distorcer a palavra. Entendeu? Para se adequar os seus conceitos e os seus intelecto humano, de inteligência humana carnal, não da sabedoria do Espírito. Vamos dar sequência aqui. Sombra para a palavra. O sacerdote, que você é sacerdote, a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. E hoje, e Cristo somos tanto sacerdotes. o vinho quanto o pão, tanto o sangue quanto o pão, tudo é espiritual, é a palavra, tudo é a palavra. A palavra é espírito de vida. A palavra é o fruto da árvore da vida. A palavra é a fonte da água da vida. Se beber dessa água, nunca mais terei sede. Falou para a mulher samaritana: adorarei o Pai, espírito e verdade, sinceridade de coração, onde quer que esteja. Tá 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Como tá tão difícil assim de entender? Como tá difícil de entender? Será que tendes o Espírito? Judas diz que não tem. Ué, e aí, como é que fica? Vamos lá. Esses daí, falsos profetas, hereges, ou que saem até das denominações e fica pregando o universalismo. Tá? Que não tem condenação, rasga tudo a Bíblia. Aí você vai nos originais judaicos, tem condenação. Aí diz, não tem, nos enganaram. A Bíblia é fraudulenta. Nos enganaram. Sério, cara? Puxa, não me diga. Não sabia disso. Cara, será que eu fui enganado? Mas o Espírito que habita em mim não disse que toda a Bíblia foi manipulada e distorcida. Ela diz que foram modificadas algumas palavras e alguns nomes na tradução e tiraram alguns livros. Aí estudam livros apócrifos e fica pregando heresia. Vai procurar o que fazer, falsos profetas. Herege. Sai das denominações, monta o seu canal e fica aí tentando refutar os outros sem base bíblica. Inventando um monte de parafernália universalismo. A religião do anti-messias, hein? Todo em prol do amor, vamos se unir a todas as religiões, porque é o amor do mundo, não o amor do Pai, que é carregado de justiça e de ira santa. Tá? É o que está nas escrituras. Nem mais e nem menos. Precisamos ser alimentados pelos dízimos. O dízimo é a palavra. É uma sombra para a palavra. Um alimento que não é físico, mas espiritual. Que vai alimentar muito mais do que qualquer outro alimento físico. Então tudo aquilo é uma sombra. Não tem nada a ver com dinheiro, cara. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Puxa vida, meu. Essa foi no fundo da alma. Sustentar tempo. Você é o templo, você precisa se alimentar da palavra, você é o sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote e o sacrifício. Então você fecha o raciocínio por completo, entendeu? Quando você compreende a essência do Espírito e verdade, você vê que não tem nada a ver com o sistema religioso. Esse é o ensinamento de Cristo.
Cristo ensinou isso lá atrás. E fez com que muitos saíssem do sistema religioso judaico. Tanto é que a carta aos Hebreus, né, a carta aos judeus, Que eu acabei de fala falar. sobre isso. E a galera pega ali Hebreus 10, 25 e fala, mas está falando que você tem que congregar. Cara, congregar para não voltar aquelas práticas judaicas. Judaicas, fazer. rituais. Para congregar no Espírito da Graça. Onde está 2 ou 3, não é quantidade, é qualidade. As pessoas se apegam tudo com físico e com qualidade. Com quantidade, não com a qualidade. E outra, congregar com os genuínos que pregam a verdade. Não no templo, mas em qualquer lugar. Onde os apóstolos iam. Não existia mais o templo. Foi destruído no ano 70. Eu tô falando agora, é mentira. Você estuda história? Eu tô falando para esses hereges, tá, irmãos? Não tô falando pros irmãos genuínos que estão aí, seguidores do canal, que querem aprender a verdade, não. Tá? Tô falando para os hereges. Tá? Porque vem os hereges aqui, no canal aqui. Certo? Então, se o templo foi destruído no ano 70 e o Salvador, nenhuma parte das escrituras mandou construir templo. Tanto é que tem Atos que fala que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 17. Como é que fica? Porque lês as escrituras com olhos cegos. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvido, mas não ouve. Porque taparam o coração e os ouvidos para não ouvir e taparam os olhos para não enxergar. Porque eles querem manipular as pessoas. Eles querem ganhar as custas da pessoa e se não querem ganhar, querem dominar, se sentirem importantes. Olha, eu que tenho a verdade. Eu é que sei da verdade. Eu é que tô certo. Vocês estão tudo errados. Ah, parabéns, cara. Ó, parabéns pra você. Você é o cara. Você é sensacional. Todos nós que cremos genuinamente somos os errados. Então, agora eu tô ironizando mesmo. Então, você veja que Hebreus mostra a transição. Entendeu? Então, onde está 2 ou 3 não é no templo, porque os discípulos lá, eles se reuniam em casas. Quando o Messias falou que se não comer da carne e do sangue, pensavam que ele era canibal, que estava exercitando canibalismo. Perseguiram os apóstolos por causa disso. Porque eles estavam falando, vamos nos alimentar da carne do Messias, ou da carne, né? Aí pensavam que era canibalismo, certo? Feitiçaria. Mandaram muitos para a morte por causa disso. Então eles se reuniam em catacumbas, os apóstolos primitivos, a igreja primitiva, o corpo do Messias. Em catacumbas, nos barcos, debaixo de árvores, porque eles fugiam da perseguição romana. Entendeu? E nos lugares escondidos, tá? Por isso que Paulo foi preso, tá? Vai estudar história, irmão. Para de falar, eu queria falar outra palavra aqui né? Mas eu sou tranquilo e manso, então vou me moderar aqui, tá? Que esses caras são. Mas eu vou falar em outro vídeo que esses caras aí são. Vamos lá, vamos dar sequência. Dúvida, depois que Cristo morreu, e voltava lá fazer sacrifício no templo. E aí em Hebreus 13 fala, se você voltar às práticas judaicas, você não pode continuar seguindo a Cristo, você está negando a Cristo. Isso, carta de Gálatas fala isso. Entendeu e passou a seguir verdadeiramente a Cristo. Então quando eles se congregavam, se reuniam, eles faziam isso justamente para não voltar à prática de templo físico, sacerdotes, homens, né, dízimos e por aí vai. E os caras usam esse versículo hoje para enganar e prender a galera desse aviso. Puta merda. Congregava como, cara? Se reuniam em qualquer lugar. Eles não podiam nem ter um templo, né? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus ali. Sim, sim. Então eles se reuniam em casas, numa praça, uma praia, por exemplo. A gente aqui está reunido, cara. A gente está congregando aqui. Isso eu ia te falar, cara. Eu te ouvi e não tem como, assim. É coerente. Conecta a gente o que você está falando, né? Sabe como é que os caras chamavam a Cristo e os seguidores dele? De seita do Nazareno, porque eles largaram o sistema religioso judaico. Exatamente. Hoje os caras me chamam de desigrejado, velho. Justamente porque eu não participo dessas empresas religiosas. Mas assim, eles chamam elas de... Tem CNPJ, é empresa. Não é o corpo do Messias ali. Vamos lá. Igreja sou eu. Então não tem nem como eu ser um desigrejado, porque não tem como eu sair de mim mesmo. Igreja somos nós. Individualmente e coletivamente. Igreja é o coletivo. E cada membro do corpo do Messias é o templo do Espírito. Tá, em 2 Coríntios isso, 1 Coríntios, Efésios, Gálatas,
Gálatas e Colossenses. Ué, estão negando? Então pega todas essas cartas aí, tira da Bíblia e joga fora. Fica com os livros heréticos e com os livros apócrifos só. É. Agora eu pergunto, quando a palavra manda você andar no bem, ser justo, ser verdadeiro, tá no nosso cano oficial, tá? Ser amoroso. Então ali tudo foi manipulado. Então joga fora essas partes. Se foi tudo a Bíblia manipulada, então a parte de amor, de justiça, no seu espírito, se você é do Criador, se você se entregou, se converteu, foi transformado, foi nascido de novo pelo Espírito Aruach HaKodesh, você vai ter que andar no ódio, na raiva, na malícia, na prostituição, sendo que fala que é conversão, é nascer de novo, nova criatura. Se está falando para dar amor, então está errado, porque está escrito lá na Bíblia. Se a Bíblia foi manipulada, então rasga e joga fora, e tudo que está escrito lá, até a parte da justiça, do amor, está tudo errado. Tá vendo como as pessoas caem na armadilha do diabo? Deixa o diabo manipular porque não estuda as escrituras. Estuda com a mente carnal. Não quer abrir os olhos para o espírito. Querem, sabe, se apoiar no seu próprio entendimento, no seu intelecto carnal humano, se acham que são sábios, porque eu estudei Harvard, eu estudei nisso, eu estudei história, eu estudei. Percebe que é o eu. Só que o eu sou é o Criador. E aí, como é que fica? Eu é egocentrismo. Quando você fala eu, no sentido diferente, é uma coisa. Agora, você fala eu sou, eu faço, eu aconteço, eu estudei, eu. Agora, nós falamos assim, o Pai me capacitou. O Pai age em mim através do Espírito Aruach HaKodesh. O Pai me dá o entendimento. O Pai dá as revelações para mim. O Pai me capacita pelo Espírito Aruach HaKodesh. O Pai dá a sabedoria do Espírito. Vem tudo do Pai. Nada eu sou de mim mesmo, nada eu posso saber de mim mesmo, nada eu me proponho saber de mim mesmo, diz o apóstolo Paulo. Assim a gente deve falar. Ah não, mas eu. Ah, tome vergonha, rapaz. Vai ser herege lá fora. Aqui você não convence ninguém, vai convencer em outras freguesias. Que deixar se manipular. A mim ninguém manipula, porque aqui eu tenho espírito Aruach HaKodesh. Pode pregar suas heregias, suas distorções aqui no comentário, vai cair por terra, em nome de Arrucho. Vamos lá. Se nós somos a igreja, como é que eu vou sair daqui? Tá, mas como é que você pensa o seguinte? Você é um cara estudioso, você é um Sim. cara de convicções, você é um cara... Sim. Você é um pensador, você é um cara que reflete a vida ali. Nem todo mundo é assim. Sim. Certo? O fato de você estar falando aí, igual você explanou aí por alguns minutos, alguém em casa se conectou com essa verdade que você entende e está passando. Sim, sim. Isso pode plantar uma semente lá no coração desse cara. Sim, ele refletir com base nos ensinamentos que você passou para ele. Você citou a palavra de Deus, o cara vai lá, pega a Bíblia, faz a própria reflexão, reúne com alguém ali, né? E é a igreja de Cristo sendo exercida. Sim. E isso aqui que nós fizemos, ao meu ver, apesar de não ter o templo de pedra, é basicamente o que acontece numa igreja. Quando você vai lá e você, não, através de congregar... Porque igreja é eclesia, chamados para fora, não tem nada a ver. E lá tem corrupção, engano e distorção da palavra. Ah não, mas não pode ter erro. Erro é uma coisa, irmãos. Se você se junta na igreja, que é o corpo do Messias, e tem alguns erros, há de ser consertado. Não confunda erros, que qualquer um de nós podemos errar, com distorção da palavra, com manipulação, com engano, com fraudulência, com comelância de gordura das ovelhas. É diferente. Isso para o Criador é abominações. Por isso que ele fala em Apocalipse da meretriz, da falsa noiva. Sai dela, povo meu. Não é à toa que o Criador manda sair dela, povo meu. Então, reflita aí. Vamos lá. Através do ato de você ir ali, você começa a ter reflexões, ser alimentado por uma palavra, né? As igrejas chamam de sermão. A grande diferença, Gabriel, com o fundamento bíblico e a leitura da Bíblia em casa e esse relacionamento com Deus, essa transformação e essa consciência do indivíduo para a verdade, ela acontece. Você entendeu? Eu entendi, assim, mas existe uma grande diferença, não é igual. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui, pelo menos se uma pessoa
entendeu o que eu estou dizendo, cara, para mim já foi a coisa mais válida do mundo aqui. Porque eu acredito que os discípulos e o próprio Não é Cristo quantidade, pregaram é dessa forma, eles qualidade. pregaram isso. Né? E se uma dessas pessoas enxergou isso e teve as vendas dos olhos caindo diante desse sistema religioso atual, para mim, meu trabalho aqui, minha missão foi cumprida. Eu acredito que a minha missão de vida é essa, cara. É trazer essas informações para as pessoas. A nossa, irmão. A nossa. Vamos lá. Mas quando você fala que o sistema religioso faz isso, você precisa enxergar que o sistema religioso ele vai prender a pessoa naquelas doutrinas. Porque as doutrinas lá são físicas. Eu, quando falo isso, cara, eu libero. Eu preguei o evangelho. A gente não controla ninguém, não obriga ninguém. A pessoa segue o caminho dela pelos ensinos que a gente passa, se ela quiser adotar e absorver esses ensinos. E comparar com as escrituras e ver se faz sentido. Se faz, ela vai seguir. E ela pode não ver a gente nunca mais na vida. Entendeu? Mas ela vai, esses ensinos entrou no coração, na alma, no espírito e na mente da pessoa e transformou a mentalidade dela e ela conheceu a verdade vos libertou. Não somos nós, é a palavra de espírito de vida. É o espírito Arua Hakodesh. Nós só somos boca usada para levar as palavras da verdade. Você nunca mais me vê, cara. A partir daí ela anda com as próprias pernas. Exatamente. E ela vai ser guiada pelo próprio Espírito para ela viver a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Compreendendo as palavras de Cristo nome e de seguindo com isso para mais pessoas. Mas o sistema religioso não, ele prende. Ele faz com que você volte toda semana lá. Porque ele quer que você contribua. Ele quer grana, entendeu? Ele vai fazer com que você caia nas práticas físicas daquilo que é espiritual. E aí a gente já entra em outras vertentes, porque Cristo ele foi um Messias espiritual. Ele veio ensinar com exemplos físicos o que é o Espírito. Tanto ele não está dizendo que o Messias não veio em carne, tá? Ele veio em carne, mas ele usou exemplos físicos para ensinar o espiritual, que é mais excelente. As coisas espirituais, entendeu? Andar em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Entendeu? E desejo da carne não é só coisas do mundo, são coisas religiosas que os hebreus praticavam lá atrás, fisicamente. Sacrifício de animais, práticas ritualísticas físicas, tudo aquilo ficou para trás. Entendeu? Mas as pessoas não compreendem, vai fazer o quê? Deixa elas lá praticar. Paulo diz que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Está em Gálatas. Não quer dizer que você não tem que cumprir os 10 mandamentos morais. Guiado pelo Espírito, tem que cumprir, mas não rituais, que ficam impondo aí para os outros para eles se sentirem importantes. Querem se gloriar em vossas carnes, porque tem medo de ser perseguido pela cruz do Messias, pelo madeiro do Messias. A verdade é essa. Chega numa sinagoga e fala assim, para que vocês tenham a vida eterna, vocês precisam comer a minha carne e beber meu sangue. Pô, sabe o que os caras fizeram? Expulsaram ele na hora, falaram, o cara é um canibal aqui. Eles não enxergavam o espírito, eles enxergavam o físico. E Cristo chega para os discípulos e fala, isso também escandaliza vocês? Sai fora também, se escandalizou. Aí eles falam, pô, mas só você tem as palavras de vida eterna. Porque o pessoal se escandalizou com o Messias. Quando ele estava multiplicando os pães e os peixes, curando os enfermos, expulsando demônios, todo mundo seguia. Quando ele começou a ensinar das parábolas espirituais, ensinar do final dos tempos, de arrependimento de pecado, aí todo mundo deu no pé. Aí ele falou, quer de vós também para os discípulos? Que ele não foi correr atrás da pessoa, volte aqui. Não, ele deixou a pessoa aí. E ainda falou para os discípulos, quer de vós também? Pedro responde, só tu, mestre, tem a palavra de vida eterna, para onde iremos? Entendeu? Porque eles se interessaram. Ele sabia que o caminho era apertado, não é caminho fácil. Entendeu? Vamos lá. Cristo fala, porque as minhas palavras são espírito e vida. O físico para nada se aproveita. Ou seja, ele deu um exemplo físico de comer a carne, mas mostrando o espiritual. E todos os exemplos que Cristo deu, os ensinamentos, foram assim, exemplos físicos para mostrarem o espiritual. Mas as pessoas ali não enxergavam. A maioria só enxergava os físicos. Até os discípulos, inclusive. Ele chega para Nicodemos e fala assim, olha, você precisa nascer de novo. E aí, o que Nicodemos fala? Como é que eu, depois de velho, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não entendeu. Sabe por quê? Ele só enxergou o físico, ele não enxergou o espírito. Nascer da água e da palavra. Da água, da palavra e do espírito. Nascer do alto. Nascer do alto é nascer da... Se a palavra é espírito de vida, se ela é espírito e o pai é espírito,
E ele quer adoradores que adorem em espírito de verdade. É só juntar as peças, irmãos. Entendeu? Nascer do alto é nascer da palavra, que é espírito de vida. Quanto mais você alimenta da palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Pronto, acabou. Quer mais o quê? Ainda não vai entender, porque vibrais na carne, não no espírito. O sistema religioso vai te induzir a fazer práticas físicas, porque ele quer que você volte fisicamente lá e contribua com grana. Você vai ter Santa Ceia, você vai ter a prática do batismo nas águas fisicamente, sem entender o verdadeiro significado do Espírito que envolve o batismo que veio de João Batista, que batizava as pessoas fisicamente para elas entenderem o espiritual, assim como Cristo ensinou. Então, o sistema religioso vai te induzir. Em João 10, Cristo faz uma referência a isso como um aprisco. O aprisco é onde você tem ovelhas presas. E Cristo deixa bem claro, quando essas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem que eu sou o pastor e saem. Eu sou a porta do aprisco. É a porta porque elas saem do sistema religioso. E a gente está falando de um sistema religioso judaico que hoje a gente tem um sistema religioso católico e protestante, que para mim são quase que a mesma coisa. Mas todas as religiões do mundo, mas os principais que tá no mundo é o católico, que é o maior, e o protestante que saiu do católico, que se forma a grande Babilônia meretriz, né? Aí vai entrar em história, não tem tempo de eu contar a história aqui. Já contei vários vídeos aí. Aí veio de Martinho Lutero, e veio de Constantino lá atrás, e Inquisição Católica, e Inácio de Antioquia, e né? E já sabe. Práticas do judaico, porque possui um templo, dízimos, sacerdotes homens e por aí vai. E Cristo deixa bem claro que aqueles que ouvem a sua voz saem desse aprisco. Mas o falso pastor, aquele que não é pastor, quando vê vir o lobo, ele corre. Ele está falando dos líderes religiosos falsos. Ele está falando que isso existe. É uma mensagem tão interessante, João 10, que ela se encaixa lá no passado e se encaixa para hoje. Exatamente. E ele diz porque é uma linha do tempo. Isso é engano. É uma linha do tempo que o Criador monta para a gente entender que vai se repetir o que foi lá atrás, está se repetindo hoje até o final dos tempos. Até o Messias voltar e destruir com esse sistema mundano, inclusive o religioso, o governante, os governos corruptos, a mídia satânica corrupta e todo o sistema enganatório da Matrix. Ele cita a palavra mercenário mesmo, quando ele está falando desses falsos pastores, falsos líderes ali. Porque os caras que estão baseados no dinheiro. O Vaticano, por exemplo, menor país do mundo, mas é o mais rico, cara, um dos mais ricos. O catolicismo romano está assentado na grana. O protestantismo saiu de dentro do catolicismo com doutrinas que vão fazer acúmulo de dinheiro. E aí você tem pastores milionários, Edir Macedo, que possivelmente é um pastor bilionário, um bispo bilionário. Os caras sentaram na grana, andando de Ferrari, por aí vai. No Apocalipse, no livro de Apocalipse, João, o profeta que teve todas essas visões, ele cita o sistema religioso como uma prostituta. E a noiva, a verdadeira igreja de Cristo. Cara, e ele colocou de uma forma perfeita. Por quê? A noiva, aquela que está com o noivo, a verdadeira noiva, ela vai seguir o noivo, seja ele com grana ou sem grana. Exatamente. Prostituta se vende. Segue o noivo por amor. A falsa segue por dinheiro. Tira o dinheiro da falsa noiva, acabou o sistema religioso. Acabou o sistema religioso. Tira a grana. Aí a prostituta não vai trabalhar de graça. Né? Agora que ama o Messias, com grana ou sem grana, ela tá ali. Doente ou na saúde, na riqueza e na pobreza, ela tá ali. Entendeu? Se ela for uma verdadeira noiva mesmo, que é difícil você arrumar uma mulher assim, ela vai te seguir se você estiver ferrado na grana ou com grana, velho. Difícil, mas existe. É a verdadeira noiva. É a menção que ele faz. No sistema religioso ele coloca uma prostituta. Por quê? Tira o dinheiro dos pastores, tira o dinheiro dos templos religiosos, tira a grana dos caras. Você acha que os caras continuam com isso? Eles param na hora. Os templos não se sustentam. Tira o dinheiro de todos. Fala assim, cara, Cristo falou que de graça vocês receberam, então de graça vocês darão. A partir de hoje vocês não recebem mais 1 centavo de dízimos ou ofertas. Tudo que vocês receberem vão ser doado para os pobres. Na semana que vem acabou, velho. Não tem mais pastor ali, não tem mais padre, não tem mais templo, não tem mais nada. A prostituta não está com o cara se não tiver dinheiro. Ela vai embora.
A noiva não. A verdadeira igreja, a noiva, ela está com Cristo por amor, que é o principal mandamento dele. No momento da ceia ele diz, um mandamento vos dou, que vocês vos amem uns aos outros assim como eu vos amei. É o mandamento do amor. Exatamente. Para a noiva, para a igreja. Os apóstolos glória. precisam repartir, né, esses mandamentos, o ensinamento de Cristo. E o pão, a palavra, que o sistema religioso ensina hoje como algo físico, nada mais é do que o partir e comer da própria palavra, que é um alimento espiritual. O pão representa a palavra. Ele fala, partam, comam, façam isso em memória de mim. Né? Repartam com os outros. O pão e o vinho. Espiritualmente, você está falando da própria palavra, do ensinamento. Tá, eu vou parar por aqui, tá, irmãos? Eu vou dar sequência, fazer o segundo vídeo dele, porque é muito bom esse vídeo. Excelente vídeo, excelente. Parabéns ao irmão Thiago. Dessa vez ele... Não tenho o que dizer do ensino dele, né? Da outra vez ele vacilou com os outros lá, mas deu só uma ramelada, né? Ele não foi tão mal assim, mas ele deu uma ramelada na outra entrevista. Nessa daqui, sensacional. Acabou. Mas mesmo assim, vai vir os contradizendo. Nada disso, irmão. E você tá enrolando, irmão. Você não tem conhecimento, irmão. Sou eu que conheço, irmão. Ai, vai ficar ansiosinho, sabe? Eu já tô esperando. Já sou. Os hereges vêm. Os hereges vêm. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer. Compartilhe com os outros irmãos para chegar mais conhecimento. Se não gostaram, não precisa dar o like. Se quiserem comentar, descendo velho em mim, pode comentar, porque eu não vou dar ouvido. Eu leio, mas não dou ouvido. Nem respondo, porque a homem herege, depois de uma ou outra demonstração, eu evito que o tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Então, tendo dito, compartilhe, badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito, quem quiser vir para o canal. E bem-vindo a novos inscritos, quem quer aprender da pura verdade do evangelho puro e genuíno, da sã doutrina. Agora, quem não quer, pode mandar os comentários que vai ser desprezado, porque é heresia. E eu não vou debater com ninguém, não entro em heresia. Ao homem do Criador não convém contender, e ser manso e para instruir as pessoas. Então, fui.